Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Gomes Júnior para mais um bloquinho para falar sobre o incrível mundo razoável de vocês. E hoje, neste bloquinho, eu quero começar a falar sobre um tipo de matéria, na verdade, um tipo de questão que se chama estruturas lógicas. E em teoria, vocês já conhecem todos os conceitos necessários para se resolver uma estrutura lógica. Basicamente, o que a gente vai precisar de matéria e conhecimento da lógica é o julgamento de proposição, tabela verdade, aquelas frases de decoreba. Então, em teoria, eu poderia soltar na mão de vocês as questões de estruturas lógicas e falar, resolve aí, você já sabe o que precisa. Só que a estrutura lógica, ela é um formato de questão um pouquinho diferente, em que a nossa linha de raciocínio tem que ser diferente, tá legal? E para você entender como lidar com esse tipo de matéria, pode ser complicado, principalmente para quem não está muito acostumado, quem não está, não estudou lógica, não está muito tranquilo com lógica, analisar uma estrutura lógica pode ser uma tarefa bem complicada. E por isso quero fazer com bastante calma com vocês, explicando um a um os passos, o que acontece, por que disso, por que daquilo. Legal? Só que por ser uma matéria prática, inclusive não é nem um tema em si, mas um modelo de questão, não tem outro jeito de estudar senão resolvendo questões. Então já vou para o nosso exercício modelo número 1 do material e em cima dele a gente vai entender como funciona toda essa história. Então, vem comigo aqui, exercício modelo 1 que fala: considere verdadeiras as 4 afirmações seguintes. Ou Luísa é médica ou Márcia é advogada. Carlos não é dentista e Luísa é engenheiro. Se Carlos é dentista, então Márcia não é advogada. Luísa não é médica. A partir dessas afirmações, pode-se concluir corretamente que... Está. Primeira coisa, você viu essa questão na sua prova. Primeiro passo é identificar o porquê que essa questão é uma estrutura lógica. E o motivo está justamente no enunciado. Repara que nessa questão, o examinador deu para a gente várias proposições compostas. Essas proposições compostas, elas têm uma ligação de ideia entre elas. Então tá aqui, ó, Márcia advogada, Márcia não advogada, Carlos dentista, Carlos não dentista. E eu quero descobrir o que aconteceu. Então, isso é uma estrutura lógica. Quando o examinador me dá ali um conjunto de proposições, a grande maioria dessas proposições compostas, e eu quero tirar uma informação a partir delas. Legal? Isso já é o suficiente para você ver. É uma estrutura lógica. Agora, para resolver a estrutura lógica, você vai ter que seguir um certo passo a passo. Legal? E para a gente não se perder e fazer isso de uma forma organizada, eu vou começar só separando as nossas proposições. Como assim? Eu tenho lá, ou Luiz é médico ou Márcia é advogado. Enter, pulo a linha. Carlos não é dentista e Luiz é engenheiro. Enter, pulo a linha. Legal? Na prova você não precisa separar as proposições, não perca tempo com isso, mas agora só para a gente se organizar melhor, eu vou fazer. E para não tomar nosso tempo também, eu já trouxe no próximo slide todas elas separadas. Só peguei essas proposições e separei uma em cada linha. Combinado? Show! Agora, o próximo passo, ele vai ser bem importante, que é o seguinte. Nessa questão, o examinador ele contou para a gente que todas essas afirmações seriam verdadeiras. Legal? Ele disse isso para a gente. Mas mesmo que ele não tivesse dito, eu já ia admitir que todas essas frases são verdadeiras. Por que isso, Pedrão? Porque existe uma regra, e não só na lógica, como na sua prova como um todo, que é o enunciado não pode mentir, concorda? Se na sua prova você tem um enunciado mentindo, esse enunciado está errado e a questão vai ser anulada. Então, como todas essas frases foram dadas pelo enunciado, e como eu sei que o enunciado ele não mente jamais, eu já posso afirmar que todas essas frases são verdadeiras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já dizer que todas elas são verdadeiras. Então, essa é verdadeira,
essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira e essa é verdadeira. E repito, nessa questão ele disse pra gente que elas eram verdadeiras, mas mesmo se ele não tivesse dito, eu iria colocar que todas elas são verdadeiras. Por quê? Porque essas frases foram dadas pelo enunciado e o enunciado ele nunca mente. Tá legal? Pedrão, peraí que tem um problema. Uma vez eu vi uma questão em que o enunciado falava que a frase era falsa. E aí? E aí que cuidar? Não vamos confundir o que eu acabei de dizer. O que eu disse para vocês é que o enunciado ele não mente. Então, sempre que o enunciado te dá uma frase, e só isso, essa frase vai ser verdadeira. Agora, se o enunciado te der uma frase e falar para você considerar essa frase falsa, aí não é que o enunciado está mentindo, ele te contou que a frase é falsa, ficou claro? Então, se ele só te dá uma frase do nada, ela é verdadeira, porque o enunciado não mente, ele não pode te dar uma frase no enunciado e você vai analisar e essa frase é falsa, tá legal? A menos, lógico, que o próprio enunciado diga que a frase é falsa ou que o enunciado esteja pedindo para você analisar aquela frase. Aí ela não é uma informação dada, ela é a pergunta. Mas sempre que ele te der uma informação, essa informação tem que ser verdadeira. Tá claro? E eu estou ressaltando isso porque é muito mais comum o enunciado não contar para a gente que as frases são verdadeiras do que nesse caso que ele contou. Show! Entendido isso, agora a gente tem um problema. Por quê? O cara vira e fala, Pedrão, fácil, fácil, questão ridícula, já matei. E eu falo, por quê? E aí, não copia o que eu vou fazer agora, combinado? Não copia. Ele vira e fala, olha, se tudo que o enunciado fala é verdadeiro, acabou. Luiz é médica, Márcia é advogada, Carlos não é dentista, Luiz é engenheiro, Carlos é dentista. Pé. Você acabou de descobrir que o Carlos é e não é dentista ao mesmo tempo. Temos um problema aí, concorda? E cuidado, de novo, para não entender errado o que eu disse. Eu disse para vocês que toda informação dada pelo enunciado tem que ser verdadeira. Show. Agora, vamos lembrar que em momento algum o enunciado disse para mim que a Márcia é advogada, concorda? Ué, como não, Pedrão? Ele escreveu aqui, ó, Márcia é advogada. Não foi isso. Uma coisa é ele dizer, Márcia é advogada. Outra coisa é ele dizer, ou Luísa é médica ou Márcia é advogada. Repara. Assim como o enunciado não disse que o Carlos é dentista. O que ele disse foi, se o Carlos é dentista, então a Márcia não é advogada. Repara que eu tenho aqui proposições compostas. E o valor lógico de uma proposição composta, ele depende não só do valor das frases, mas sim do conectivo que eu tenho ali. Conectivos diferentes trazem julgamentos diferentes. Então, para a gente analisar isso aqui, a gente vai ter que levar os conectivos em consideração também. Tá legal? E aí, por isso, o próximo passo para resolver uma estrutura lógica vai ser você identificar o seu ponto de partida. Perdão, espirrei, e vou espirrar de novo. Vou até me tirar aqui, ó, para espirrar livre. E agora não consigo, parou, travou. Pronto, consegui, né? Consegui. Fiquei encabulado com vocês me olhando e eu espirrando. Perdão. Volta. Para você continuar, então vamos lembrar. Quais foram os passos que eu fiz? Primeiro, separei as proposições. Até aí, beleza, na prova não precisa fazer isso. E na sequência, admiti que todas elas são verdadeiras. 1, porque o enunciado falou. 2, porque o enunciado nunca mente. Agora, para continuar essa questão, eu vou ter que procurar uma coisa que se chama ponto de partida. Pedrão, o que é o ponto de partida? O ponto de partida, ele vai ser qualquer informação que desde o começo da questão eu já tenha. Algo que eu tenho certeza já logo no começo da questão. E existem duas situações muito comuns para esse ponto de partida.
Eu posso ter o ponto de partida como sendo uma proposição simples. E por que isso? Porque o valor da proposição simples depende só dela. Então, se o enunciado te deu uma proposição simples e ela é verdadeira, é porque ela é verdadeira. E existe um segundo tipo de ponto de partida que é bem comum, que são as proposições compostas com o conectivo e. E por que isso acontece? Porque o e ele só é falso, perdão, o e ele só é verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, sempre que você tiver em mãos uma frase com e, você já sabe, para ela ser verdadeira, as duas partes precisam ser verdadeiras. E nessa questão em especial, os dois casos acontecem. Por quê? Aqui no fim eu tenho uma proposição simples. Então, se o enunciado me disse que a Luísa não é médica, é porque realmente a Luísa não é médica. Essa proposição é verdadeira. Mas eu tenho um outro ponto de partida que está aqui nessa frase, ó. E essa é uma proposição composta, só que é uma proposição composta que utiliza o conectivo e. E eu sei que uma frase com e, ela só é verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, Carlos não é dentista, vai ser verdadeiro. Luiz é engenheiro, vai ser verdadeiro. Então, nessa questão, vários pontos de partida. Agora, por mais que eu já tenha todas as informações, eu ainda preciso analisar as outras frases da minha questão para descobrir o que aconteceu. Então vamos lá. Nesse momento agora, eu sei que a Luísa não é médica. Isso é verdadeiro. Então, na primeira frase, onde ele está dizendo Luísa é médica, ela vai ser uma frase falsa. E repara que eu estou colocando bolinha azul para verdadeiro e bolinha vermelho para falso. Aí, a nossa atenção agora vai vir para essa frase. E presta atenção aqui. O que eu sei sobre essa frase? Eu sei que é uma proposição que utiliza o conectivo ou. Eu sei que a primeira parte dela é falsa. Eu não sei o que a segunda é, mas eu sei que o valor lógico final obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Aí a gente vai pensar, para o conectivo ou, a frase só será verdadeira quando as duas proposições forem diferentes. Para uma frase com ou, a nossa proposição só será verdadeira quando as duas proposições forem diferentes. Então, nesse caso, para dar verdadeiro, as duas proposições precisam ser diferentes. Se a primeira já é falsa, para ser diferente, a segunda vai ter que ser verdadeira. Márcia, advogada, é verdadeira. Descobri essa informação, vou jogar lá embaixo. E aí aqui eu tenho, Márcia não é advogada. Se Márcia é advogada, é verdadeiro. Márcia não é advogado, é falso. Só que aí eu também já sei do Carlos, porque a questão já tinha contado. Se Carlos não é dentista, é verdadeiro. Aqui onde está Carlos é dentista, vai ser falso. Só toma um cuidado que foi o seguinte, eu analisei essa frase e eu analisei essa frase. Só que eu ainda não analisei essa. Eu acabei jogando os valores lógicos porque eu descobri, mas eu tenho que analisar só para ter certeza que eu não fiz nada de errado. Porque se eu for analisar essa frase e descobrir que ela é falsa, alguma coisa na minha questão está errada. Então vamos olhar. Eu tenho o se então, a primeira parte é falsa, a segunda é falsa. Pô, o se então, para o se então, Vera Fischer é falso. Qualquer outro caso vai ser verdadeiro. Então está perfeita. Analisada a nossa questão, eu descobri exatamente tudo o que aconteceu. Agora eu sei que a Luísa não é médica, eu sei que a Márcia é advogada, que o Luiz é engenheiro e que o Carlos não é dentista. E agora a gente tem que encontrar a resposta correta. Pedro, mas espera aí. O que vai ser a resposta correta? Sala,
Como toda questão, a resposta correta vai ser aquela que traz para a gente uma informação verdadeira, tá legal? Cuidado que eu tenho conectivo nas alternativas também, e você vai ter que analisar isso. Então vamos começar na alternativa A. Luiz é engenheiro e Carlos é dentista. Bom, o conectivo é o E, aí eu tenho Luiz é engenheiro. Da nossa questão, verdadeiro. Carlos é dentista, da nossa questão, falso. Eu tenho uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa, e elas estão unidas pelo conectivo E. A gente sabe que o E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, se a segunda parte é falsa, tá fora. Depois, item B. Márcia é advogada e Luiz é engenheiro. Bom, vamos olhar. Márcia é advogada, do enunciado verdadeiro. Ela é advogada. Luiz é engenheiro, acabamos de ver lá no enunciado, verdadeiro. E eu tenho duas proposições verdadeiras unidas pelo E, vai dar verdadeiro. Show de bola! Alternativa B já é a nossa resposta correta. Mas para ter certeza que vocês entenderam, vamos analisar todas as alternativas? Bora lá para C então. Nem Luiz é médica, nem Luiz é engenheiro. E o cara vira e fala, Pedrão, tá aí, adaga de Quiné. Esse conectivo, sabe, o nem, pode ser que olhando por aí em algum livro, em algum lugar, você encontre que ele é um conectivo lógico, certo? E que inclusive tem um nome, adaga de Quiné. E bom, só pelo nome, você já percebe que como conectivo ele é zoado. Porque olha os nossos conectivos. Conjunção, disjunção, implicação. Aí me vem adaga de Quiné. Alguma coisa tá errada, tá legal? E o fato é, tá errado mesmo, isso não é um conectivo novo. Se alguém propagou que é, porque queria inventar história, cara. Não é. Aqui é bem simples. Na língua portuguesa, gramática, o que dá a aglutinação do E mais não? Nem. Na língua portuguesa, E mais não é nem. Acabou. Isso é uma aglutinação, não é um conectivo novo. E é isso que ele colocou aqui, ó. Onde aparece nem é o E mais não. Ah, Pedrão, mas não é nem. É o nem. E o que conta, brother? O nem, pensa no sentido da frase, não inventa. Nem, eu viro para você e falo, ó, nem vou para a praia, nem vou para a piscina. O que eu tô te contando? Que eu não vou para a praia e não vou para a piscina. Então, não viaja, tá? Não fica com a história de inventar conectivo novo. Quando eu tenho o nem, eu tenho não e não. Acabou. Então, o que essa frase está dizendo? Luísa. Vou botar... tem dois L's, né? Luísa não é médica, meu Deus, eu tenho tudo errado. Não é médica e Luiz não é engenheiro. Acabou. É isso que a frase está dizendo. Eu estou na frente, né? Vou trocar. Agora sim, Luísa não é médica e Luiz não é engenheiro. Acabou. Quando você vê um nem, é só lembrar que é o não e não. Acabou. Não é um conectivo novo. Tá legal? Você julga como se fosse o E. E aí, o que você vai fazer? Luísa não é médica. Vamos ver. Do enunciado Luísa é médica é falso. Então, Luísa não é médica, verdadeiro. Depois, Luiz não é engenheiro. Pô, acabei de ver que o Luiz é engenheiro sim. Então, dizer que ele não é vai ser falso. E aí eu tenho uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa, unidas pelo conectivo E. Acabou, valor final falso, já que o E só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então não perde tempo com essa história de adaga de Quiné e tudo mais. Invenção, gente querendo encher linguiça para fazer graça. Vou depois na D. Luísa não é médica, mas é dentista. Opa! Esse mas, a gente sabe que é o E.
Aí ele fala, Luísa não é médica. Perfeito, Luísa não é médica, é verdadeiro. E é dentista. Pô, peraí. Não existe nenhuma frase dizendo que a Luísa é dentista. Então eu não posso afirmar que a Luísa é dentista. Eu não sei isso aqui. Pode até ser que seja verdadeiro, mas pode ser que seja falso. Tá, Pedrão, e aí? Ué, e aí que se for verdadeiro, V com V pro E até dá verdadeiro. Só que se for falso, V com F pro E vai dar falso. Ou seja, essa frase pode estar certa ou pode estar errada. Não tem como eu saber. E agora? E agora que é simples. Na lógica, não sabe, não fala. Se eu não posso garantir que está certo, eu não posso concluir. Logo, essa está fora. E aí, por fim, alternativa E, Carlos é dentista ou Márcia não é advogada. Carlos é dentista do enunciado, falso. Márcia é advogada, é verdadeira. Então, Márcia não é advogada, vai ser falso. Duas falsas unidas pelo E, dá falso. Tá fora também. E como a gente já sabia, a resposta correta é a alternativa B. Observação rápida. Essa última frase, ela utiliza o conectivo ou. Lembra que eu tenho que levar o conectivo em consideração. Então, por exemplo, se eu tivesse visto que essa segunda parte é verdadeira, eu teria F com V unido pelo conectivo ou, o que daria um valor lógico final verdadeiro, fazendo com que a alternativa E tivesse certa, tá bom? Então, cuidado que nesse caso eu excluí, porque as duas são falsas, mas eu poderia ter uma análise do ou. Inclusive, isso vale para todo o conectivo. Sempre que você tiver conectivo nas alternativas, você também precisa analisar ele. Combinado? Então, Sala, agora sim você entende como é o julgamento de uma estrutura lógica, só que esse tema é complicado. A gente vai ter que treinar bastante. Então, no próximo bloco, a gente continua resolvendo questões desse tipo, mas por hora eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até a próxima aí. Tchau, valeu!